A Verdade da Vida, capítulo 4, parte 2. Não é possível evitar uma catástrofe como a do grande terremoto de Kanto, ocorrido a 1º de setembro de 1923 no distrito de Kanto, o qual inclui Tóquio. Causou 90 mil mortes, 100 mil feridos e 680 mil casas incendiadas. Apenas com a mudança mental de uma pessoa. Mas se na ocasião a mente da pessoa estiver voltada para o lado da felicidade, mesmo enfrentando um terremoto, nada poderá torná-la infeliz. Por isso, muitas pessoas tiveram um destino mais feliz por terem fugido do terremoto ou mudado de profissão. No entanto, as pessoas que na ocasião estavam com a mente voltada para o lado do infortúnio e que se refugiaram numa antiga fábrica a salvo por ser uma praça descampada, acabaram sendo atingidas pelo fogo que um inesperado vendaval soprou até lá, morrendo todas tragicamente carbonizadas. Analisando esse incidente, podemos concluir que a essas vítimas faltou capacidade intuitiva, porque a mente delas não conseguiu prever que, refugiando-se nesse lugar, não teriam para onde fugir caso fossem atingidas pelo fogo. Se habitualmente estivessem efetuando treinamento espiritual, é bem provável que teriam se desviado da tragédia da mesma forma que a senhora P. Howard escapou do desastre de trem. Entretanto, quando a infelicidade se aproxima, mesmo que a pessoa esteja realizando treinamentos espirituais e cultivando a capacidade intuitiva, por maior que esta seja, e mesmo vendo claramente diante dos olhos um infeliz acidente, se a sua mente estiver direcionada para a infelicidade, ela será fortemente atraída e arrastada para dentro desse turbilhão, tal qual um barco é puxado e tragado por um redemoinho. Dentre as pessoas que têm fé em Deus, existem aquelas que possuem intuição desenvolvida e conseguem pressentir tudo. Se sob inspiração divina experimentam fazer uma previsão da cotação do mercado de ações ou do arroz, conseguirão um ótimo nível de acertos. Mas se tentarem investir nesse mercado visando obter bons lucros, todas as previsões resultarão contrárias e tais pessoas sofrerão um tremendo prejuízo. É muito comum acontecer isso, porque embora essas pessoas possuam capacidade intuitiva bem desenvolvida, o seu estado mental está em sintonia com o prejuízo. Assim, quando o redemoinho do prejuízo se aproxima dessas pessoas, elas são impiedosamente atraídas por ele e de nada valerá a sua habitual capacidade intuitiva. No livro Real Ghost Stories, Histórias Reais de Fantasmas, de autoria do estudioso espiritualista W.T. Stead, consta a seguinte narrativa. O protagonista desta história é um ferreiro que trabalhava numa fábrica, cuja força motriz era obtida através de uma turbina hidráulica. Ele sabia que essa turbina funcionava com defeito. Certa noite sonhou e no sonho era logo após o final do expediente de trabalho do dia seguinte, que o administrador da fábrica pedia-lhe que consertasse a turbina e que durante o conserto escorregava e ficava com a perna presa entre as engrenagens, tendo o médico de amputá-la. Ao acordar pela manhã, contou o sonho à sua esposa e decidiu fugir se, nessa noite, lhe solicitassem o conserto da turbina. Nesse dia, logo ao chegar à fábrica, foi chamado pelo administrador e recebeu a ordem para consertar a turbina à noite, após a retirada dos operários. Sentindo que o sonho estava prestes a se concretizar, decidiu fugir da fábrica quando chegasse a hora. De fato, ele fugiu para um bosque próximo, mas quando ia se esconder num declive, viu um rapaz roubando madeiras pertencentes à fábrica e o perseguiu tentando reaver o material roubado. Muito exaltado,
esqueceu-se da decisão anterior e regressou à fábrica. Era exatamente o horário de saída dos operários, portanto, a hora em que deveria consertar a turbina. O administrador estava diante dele, portanto, precisava cumprir as suas ordens. Como chefe dos ferreiros, ele é que deveria subir na turbina. Pensou em tomar o máximo de cuidado, porém, apesar do cuidado redobrado, escorregou, caiu e prendeu a perna entre duas engrenagens da turbina. Aconteceu exatamente o que vira em sonho. Sofreu várias fraturas na perna e, levado para o hospital, teve a perna amputada acima do joelho. E assim, realizou-se completamente o sonho premonitório. Na obra Hóspede Desconhecido, o grande escritor Maurice Maeterlinck, 1862-1949, Prêmio Nobel de Literatura de 1911, narra o seguinte caso verídico. Um jovem operador de máquinas teve o seguinte sonho. No começo de novembro, quando chegava em casa às 5:30 da tarde, viu a filha menor de sua irmã atravessar a rua em frente à sua casa e ser atropelada por um bonde. Ficou bastante preocupado e contou o sonho aos familiares. Apesar do grande cuidado que tomaram no dia 13 do mesmo mês, a menina foi morta, atropelada por um bonde na hora antevista em sonho. Ainda no mesmo livro consta o seguinte episódio. No dia 4 de maio, o Dr. Test hipnotizou a senhora M. Hortense diante do marido. Tão logo ela entrou em estado hipnótico. Começou a dizer que estava grávida de 2 semanas, mas que a gravidez não iria a termo, porque no dia 12 de maio sofreria um grande susto, iria cair desmaiada e em consequência abortaria. Acrescentando, disse que no dia 12 de maio, após levar o susto às 3:30, às 15:30, ficaria desmaiada durante 8 minutos. A seguir, descreveu pormenorizadamente como seu estado iria evoluir hora a hora e que, em decorrência disso, passaria 3 dias em confusão mental, vindo depois a se recuperar. Ao despertar do estado hipnótico, a senhora Hortense de nada se lembrou e não lhe contaram nada do que acontecera durante a hipnose. O Dr. Test enviou ao Dr. Amédée Latour as anotações que fizera na oportunidade, e isso ficou como prova. No dia 12 de maio, o Dr. Test foi visitar a senhora Hortense e seu marido. Conduzida ao estado hipnótico, ela repetiu palavra por palavra o que dissera 8 dias antes. Ela foi desperta do estado hipnótico, pois o momento crítico anunciado com antecedência se aproximava a cada segundo. O médico e o marido tomaram todas as providências imagináveis, fechando até as venezianas. A senhora Hortense, vendo essas precauções anormais, completamente incompreensíveis para ela, começou a se sentir insegura. Afinal, o que é que vocês pretendem fazer comigo? Perguntou. Nesse momento o relógio marcou 15:30. A senhora Hortense levantou-se do sofá em que estava sentada e, ao tentar ir em direção à porta, foi impedida pelos dois. Mas afinal, o que é que vocês pretendem? Aconteça o que acontecer, eu vou sair, assim reagiu a senhora Hortense. Não, senhora, se sair do quarto será ruim para a sua saúde. Então não se preocupe, doutor. Se é pela minha saúde, será melhor que eu saia, assim respondeu rindo. Parecia muito lógica a razão por ela exposta, e não havia por que continuar retendo-a. Porém, o marido tinha intenção de lutar até o fim contra o destino, e se propôs a acompanhar a esposa. Não obstante o desenrolar dessa cena estivesse tomando um rumo quase cômico, o Dr. Test permaneceu na sala bastante apreensivo. Nisso, ouviu-se um grito estridente. Apressado, o doutor foi ver o que havia acontecido e encontrou a senhora Hortense fora de si, desfalecida nos braços do marido, como se estivesse morta. Num breve espaço de tempo, ela havia se afastado do marido e, ao abrir a porta, um rato, animal que há 20 anos não aparecia nesse local, saltou sobre ela, causando-lhe tremendo susto, a ponto de fazê-la cair de costas. A parte restante da premonição também se realizou, sem a mínima omissão, exatamente como fora
predito. Essas premonições de infelicidades aqui transcritas são casos verídicos de pessoas que fizeram de tudo para escapar delas, mas foram como que arrastadas em direção a seus destinos infelizes. Como afirmei antes, nossa mente consegue captar um acontecimento que ainda está no mundo mental e que irá se projetar futuramente no mundo material. Porém, quem estiver com a mente voltada para acontecimentos agourentos, por mais que lute tentando escapar deles, acaba sendo compulsoriamente atraído para a infelicidade, como que por uma força magnética. Por outro lado, pessoas como a senhora Eiko Miwa e a senhora P. Howard, mesmo que um incidente infeliz aconteça perto delas ou até em sua casa, não são atraídas por ele e saem ilesas. Porque, dependendo das pessoas, o resultado é tão diferente. Por que, dependendo das pessoas, o resultado é tão diferente? É uma questão que devemos ponderar. Sempre digo que ninguém se depara com uma infelicidade que sua própria mente não tenha atraído. Todos os acontecimentos são primeiramente existências mentais. Nossos pensamentos também são existências mentais. E as existências mentais se atraem ou se repelem mutuamente, porque são regidas pelas leis mentais de atração dos semelhantes e de repulsão dos não semelhantes. Por isso, as pessoas que se deparam com a infelicidade não devem odiar ninguém, pois, com certeza, plantaram dentro de sua mente alguma semente de infelicidade que a atraiu. É por isso que, quando a sorte de uma pessoa entra em declínio, começam a surgir de todas as direções só maus acontecimentos, e dizem os antigos: o marimbondo pica o rosto de quem chora, ou evento ruim acontece 3 vezes. A sorte entra em declínio quando há dentro da mente um ímã que atrai acontecimentos infelizes, e enquanto a pessoa não retirar esse ímã e jogá-lo fora, o seu destino não melhorará. Então, que venha a ser esse ímã da mente que atrai acontecimentos infelizes? Fundamenta-se no fato de que a mente afastada de Deus não está em comunhão com Ele. Se não tivermos dentro da nossa mente a convicção de que somos vivificados pela infinita força de Deus, e se a maior parte da nossa mente estiver tomada pela visão equivocada de que nossa vida seja um aglomerado fortuito de materiais que pode ser destruído por uma força exterior casual, estaremos criando um ímã que atrai a infelicidade, as doenças e os mais diversos sofrimentos da vida. Portanto, para nos livrarmos desse ímã, precisamos, antes de tudo, gravar com firmeza até nas profundezas de nossa mente a inabalável convicção de que somos constantemente vivificados pela infinita força da grande vida. Assim, devemos acreditar firmemente na verdade de que estamos sempre protegidos pela infinita força da grande vida e que a nossa vida não é, em absoluto, algo resultante da aglomeração fortuita de materiais. Essa força infinita da grande vida, que nos vivifica sempre, manifesta-se ora como Deus, ora como Buda. Não achando possível dar-lhe um nome definido, há uma religião que chama a essa força de mistério. Os nomes mudam conforme as religiões, mas a força infinita é uma só. Quem acredita que está sendo vivificado por essa força infinita e misteriosa, terá força e não será ferido por pior que seja o incidente que se aproximar. Conta-se que, há muito tempo, pretendendo matar um eminente monge, um assassino se postou de tocaia. Mas ambos nunca trilharam os mesmos caminhos. Jamais se cruzaram, e ele não conseguiu realizar o intento. Se a pessoa não tiver dentro da sua mente uma arma que possa ferir o outro, não será ferida de fora, por mais que o tentem. A história da espada que se partiu em pedaços quando iam decapitar um monge parece fictícia, mas é um fato que pode ocorrer realmente. Em suma,
Se dentro de nossa mente não existir doença nem morte, não ficaremos doentes nem morreremos. Se dentro da nossa mente não existir espada, não seremos mortos por ela. Quem possuir na mente críticas aos outros será criticado. Na mente de uma pessoa que é atingida por uma bala de revólver existe com certeza uma tendência à intransigência e à agressividade que atraem o tiro. Como prova disso, conta-se que até mesmo o exímio mestre de Kendo, Yagyu Tajima no Kami, não conseguiu atacar o eminente monge zen budista Takuan, que não possuía espada na mente. Se pensarmos que a espada ou a bala de revólver nos atinge de fora, estaremos redondamente enganados. É preciso existir dentro da nossa mente um imã que atraia a espada ou o revólver, ou a catástrofe, ou a doença, ou o desemprego. Se compreendermos essa lógica, já não teremos necessidade de odiar ou lamentar as coisas exteriores. Mesmo que sejamos vítimas de catástrofe ou doença. Se ocorrer algo que nos desagrade, basta que reflitamos e retiremos da nossa mente o fator desagradável, similar ao que nos aconteceu. Assim, como reflexo de nossa mente reformada, melhorarão as nossas circunstâncias, o nosso ambiente e o estado de saúde do nosso corpo. Outro dia, um leitor me escreveu solicitando orientação para conseguir, através da meditação Shinsokan, visualizar o futuro. Pois, se aprimorasse sua sensibilidade espiritual e fosse capaz de prever os acontecimentos futuros, poderia ganhar muito dinheiro. É difícil responder às pessoas desse tipo. Quem possui algum dom de mediunidade pode tornar-se capaz de prever e pressentir o futuro, com maior ou menor antecedência, através da hipnose, do Shinkon, da meditação Zen, da meditação Shinsokan ou de outras práticas espirituais. No entanto, possuir a capacidade de prever o futuro não tem relação alguma com o fato de a pessoa ter sorte na vida. Existem muitas pessoas que têm sorte, apesar de não terem capacidade de premonição. Por outro lado, embora tenham conseguido pressentir a infelicidade futura, o ferreiro que citei há pouco fraturou a sua perna na turbina. A menina morreu atropelada pelo bonde, e a senhora Hortência abortou ao desmaiar de susto com o rato. Na verdade, o futuro pressentido é o presente que está acontecendo no mundo mental. Uma vez ocorrido no mundo mental, esse fato acontecerá necessariamente no mundo material. Isso é inevitável. O único recurso para evitá-lo é não deixar acontecer no mundo mental fatos indesejáveis. Em vez de poder pressentir um infortúnio, seria bem melhor não pressenti-lo e que ele não acontecesse. Ademais, a própria atitude mental de não confiar em si e em Deus, achando que terá infelicidade se não conseguir adquirir a capacidade de premonição, já significa estar plantando sementes de infelicidade no mundo mental. Mas, justamente quem possui essa mentalidade é quem sente vontade de prever o futuro e, mesmo prevendo, é fatalmente sugado pelo infortúnio do futuro. Para começar, ao tentar evitar algo depois da premonição, já será tarde. Prever o futuro, isto é, ver o futuro, é ver com os olhos da mente o filme mental que já está pronto no presente. Parece ser um acontecimento futuro porque, para projetar o filme mental na tela do mundo material, decorre algum tempo até que ele seja colocado no projetor cinematográfico, chamado força da natureza. Um incidente que alguém deseja evitar já aconteceu no mundo mental. É uma tolice, então, ficar apreensivo tentando evitar algo que já aconteceu. Só conseguimos evitar um acontecimento infeliz quando ele ainda não se formou definitivamente no mundo mental. Não é possível enxergar nem com os olhos da mente, nem pela clara evidência, uma infelicidade que até mesmo no mundo mental ainda não se formou definitivamente.
Só é possível senti-la de modo vago e, dependendo da mentalidade de cada indivíduo, uns sentem vontade de estar no local onde acontecerá um incidente, enquanto outros não conseguem nem se aproximar dele. E esse é exatamente o único momento em que podemos fugir dessa infelicidade que está para acontecer. Observando a sequência, como se forma no mundo mental um incidente nefasto, vimos que o pensamento emitido pela mente de muitas pessoas é a origem e que, conforme a lei mental de atração dos semelhantes, apenas os pensamentos semelhantes se reúnem nebulosamente, como um gás, sem ter ainda uma forma definida. E, à medida que cresce o aglomerado desses pensamentos, aumenta a força magnética que atrai mentalidades similares. Isso se compara ao fato de a força gravitacional da Terra ser maior que a da Lua e a do Sol ser maior do que a da Terra. Embora não tenha ainda se formado como acontecimento definitivo, a força que atrai os semelhantes atinge uma distância considerável. Pessoas bem distantes também são atraídas e passam a tomar parte na formação de um incidente. Por outro lado, a pessoa cuja vibração mental não sintoniza com esse incidente se sentirá perturbada quando estiver dentro dos limites da influência desse acontecimento, e graças a alguma proteção se afastará ou se abrigará em lugar onde não será atingida por ele. Na ocasião do grande terremoto de Kanto, houve pessoas que se mudaram para Tóquio no dia anterior e morreram recebendo o batismo da catástrofe, enquanto outras escaparam dela por terem se transferido para o interior, também um dia antes. Algumas pessoas perderam tudo no terremoto e não mais conseguiram reconstruir suas vidas. Outras também perderam tudo, mas graças a isso tiveram a oportunidade de abandonar as atividades que não iam muito bem até então e começar um novo negócio de grande êxito posterior. Em consequência de um mesmo acontecimento, dependendo daquilo que a mente de cada indivíduo atrai, uns ficam fora da área do incidente, outros permanecem dentro dela e são vitimados, enquanto outros conseguem maior felicidade graças a esse incidente. Por isso, nada garante que uma pessoa terá felicidade se conseguir pressentir os acontecimentos futuros. Talvez alguém conteste dizendo que a senhora P. Howard se salvou por ter pressentido o desastre do trem. Entretanto, ela não pressentiu o incidente já acontecido no mundo mental. Ela apenas foi repelida pela atmosfera mental da tragédia que estava para acontecer, porque sua postura mental não tinha afinidade com essa atmosfera. Quando ela tentava se aproximar, sentia-se mal e, desistindo da viagem, conseguiu se desviar do perigo. Qualquer pessoa conseguirá escapar do perigo através dessa repulsão mental. Isto, enquanto o perigo estiver no mundo mental, apenas como uma vaga atmosfera indefinida. Se por hipótese a senhora P. Howard tivesse antevisto efetivamente, através da clara evidência ou de sonho premonitório, uma cena em que ela estivesse ferida no trem sinistrado, por mais que se esforçasse para escapar disso, algum motivo inevitável faria tomar o trem e sofrer as consequências do desastre, exatamente como teria previsto. Mas ela só conseguiria prever caso o acidente já tivesse acontecido no mundo mental. Eis o ponto de grande importância do qual devemos prestar a máxima atenção. Por maior que seja a nossa capacidade de premonição, ela não nos ajudará a evitar um infortúnio futuro. Um acontecimento futuro pressentido já está consumado e não há meio de anulá-lo. Agitar-se tentando anulá-lo seria uma idiotice igual a de tentar apagar com borracha uma imagem projetada numa tela cinematográfica. Quem não quiser que um incidente seja projetado na tela do mundo físico, não deverá filmar esse incidente no filme mental. Se outras pessoas se reunirem para gravar esse filme mental, deverá ficar de fora. Segundo a lei mental de repulsão dos não semelhantes, a única lei que nos permite evitar a má sorte é: os não semelhantes se repelem. Quem quiser ficar fora do filme mental no qual está sendo filmado um mau acontecimento, deverá expulsar da sua vida os diversos sentimentos ou pensamentos
que se identificam com esse incidente infeliz. Tristeza, agressividade, críticas, contestações, inflexibilidade, intransigência, rancor, medo, preocupações, etc. E cultivar alegria, otimismo, amor, compreensão, com falhas alheias, perdão, generosidade, paz, serenidade, polidez, harmonia, autoconfiança, acreditando estar junto a Deus, como filho de Deus. Quem conseguir realizar esse preparo mental, ainda que ocorra o pior sinistro ao seu redor, não estará incluído no elenco desse incidente, pois não participou da filmagem dessa infelicidade. Assim falando, tem-se a impressão de que a pessoa terá de se submeter a um treinamento mental muito complicado e talvez haja quem pense ser muito difícil conseguir executá-lo num mundo tão atarefado como o atual. Mas, reduzindo tudo a um único princípio fundamental, esse treinamento não é tão complexo quanto imaginam. Esse princípio fundamental consiste no despertar para a verdade de que sou filho de Deus e minha vida é Espírito de Deus. Quando despertarmos para essa verdade, sentiremos de modo profundo que somos vivificados pela força infinita de Deus, e nossa mente se tornará naturalmente alegre, radiante, generosa, amorosa, harmoniosa, pacífica, destemida, despreocupada. Consequentemente, qualquer infelicidade será repelida antes de se aproximar de nós, pois nossa mente se transformará num ímã que só atrairá a felicidade. Então, que fazer para despertarmos a verdade de que somos filhos de Deus e nossa vida é Espírito de Deus? Um dos segredos é através do uso constante do poder da palavra. Plantarmos em nossa mente a semente ideia: sou filho de Deus. Enquanto andamos pela rua, devemos pronunciar em voz baixa: é o Filho de Deus quem está caminhando. E com esse pensamento gravar na mente nosso eu verdadeiro, divino e imaculado. Aproveitando os pequenos intervalos de tempo em que estamos dentro de uma condução, devemos dizer para nós mesmos em voz audível somente por nós: minha natureza verdadeira é Deus. Deus sim é meu eu verdadeiro. Portanto, não tenho medo. Também, antes de nos entrevistarmos com alguém, devemos repetir várias vezes em voz alta: sou divino, Deus é meu Pai. Pai e Filho são um só ser. Portanto, o que faço é o Pai que está fazendo. E assim, dizendo para nós mesmos, irmos nos encontrar com a pessoa após implantarmos em nossa mente a autoconfiança. Procedendo dessa forma, mesmo que falhemos na primeira entrevista, iremos adquirindo autoconfiança e chegaremos a obter um sucesso maravilhoso. Porém, não devemos ter pressa em colher os frutos. Em suma, sempre que tivermos uma folga, devemos implantar nas profundezas da mente, usando o poder da palavra, frases com o seguinte significado: o relacionamento entre Deus e o ser humano é o pai para filho, é o de pai para filho. Por isso, estou sempre recebendo a ajuda da força infinita de Deus. Se assim fizermos, os horizontes se abrirão à medida que aprofundarmos essa convicção e a verdade de que Deus e eu somos um. Despertará nas profundezas de nossa mente, fazendo-a brilhar resplandorosa. Segundo a lei mental de atração dos semelhantes, em qualquer ocasião, só atrairemos acontecimentos alegres e perderemos totalmente o desejo de ter o poder de premonição. Isto porque nos tornaremos invulneráveis ao mau destino. Quando adquirimos a convicção absoluta de que, seja qual for o acontecimento, nada de mal nos ocorrerá. A convicção é a maquete do destino e todos os acontecimentos do mundo surgem exatamente de acordo com essa maquete. Portanto, possuindo má convicção, teremos um mau destino. Possuindo boa convicção, teremos bom destino. Esse é um fato inevitável. Fim do capítulo